Obrigado pela presença dos irmãos. Melhor obrigado. Vocês estão no estado. Hoje foi maravilhoso o meu dia, foi coroado e agora está sendo presenteado estar aqui no culto dos irmãos. Você o dia todo com a família, com os filhos, com as netas, né? Almoçamos juntos e agora a coroa final foi estarmos aqui presentes para cultuar o nosso grande Deus, né? Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos. Eu vou ficar com Marcos, tá? Vocês da esquerda, aqui, minha esquerda, vai ficar com Mateus, capítulo 8, verso 23 e 27, ok? Mateus 8, 23 e 27. A minha direita aqui vai ficar com Lucas 8, 22 a 25. E eu daqui vou ficar com Marcos 4, 35 a 41. Maravilhosa mensagem. Eu já tive o privilégio de falar essa mensagem focando ela em Pedro. Hoje vamos fazer outro foco dessa mensagem, né? Ali na parte geográfica, naquela região do Mar da Galileia. Eu aqui, Marcos, ele foca de um jeito, Mateus explica de outro jeito, e Lucas, o doutor Lucas, com a sabedoria dele, né, a formação dele, já dá outra visão, fazendo uma complementação do mesmo assunto. Interessante aqui, que essa região aqui, da Galileia, fala-se Mar da Galileia, né? Mas isso aqui não é um mar, né? Isso aqui é um lago grande, imenso, mais ou menos 200 quilômetros quadrados, mais ou menos. Por que mais ou menos? Ele tem 179, mas ele é o formato de uma harpa, do Mar da Galileia. Ele é chamado de Kinerete. Kinerete, significado de harpa, né? Então, ele dá mais ou menos essa proporção. Se para nós termos uma noção, daqui a Itatiaia, em linha reta, depois voltamos para o Penedo e retornamos, dá mais ou menos essa dimensão do Mar da Galileia, do lago Mar da Galileia, esse lago de Genezaré, também é chamado. Interessante que essa região, ela é um imenso lago de água doce, não é um mar de águas salgadas. Interessante, né? E esse local, Jesus ali, ele recrutou alguns dos seus discípulos, dos seus apóstolos, né? Entre eles, nós temos 4 ali que foram recrutados ali naquela região. E também interessante ali notar porque o mar, ele é significativo, porque ali Jesus praticamente ele executou uma grande maioria dos seus milagres, do seu ministério ali, né? Chegou até a morar ali na casa de Pedro ali, próximo ali. Então, vamos estudar isso. Para quem não tem uma noção, ali no oeste do Pará, tem uma região chamada Alter do Chão. Aquela região ali, um aquífero, um dos maiores aquíferos de águas do planeta. Aquela região ali, eu já naveguei ali de barco com minha esposa, tirando umas férias de 12 dias, fomos para lá, e ali eu falei com minha esposa, aqui é o lago, aqui é o Mar da Galileia do Brasil. É quase igual, você está navegando, você pensa que é o mar, mas não é. É tudo água doce. Lindo, maravilhoso, para vocês terem uma noção como é fantástica aquela região. E nós aqui estudamos sobre o Mar da Galileia, né? O nosso arqueólogo, né? Da nossa igreja, que é um grande estudioso, né? Rodrigo Silva, e ele fala que você margeando lá do Líbano, lá em cima, você vai margeando, voltando para a Síria, né? Lá no alto do Mediterrâneo, a 1.300 metros de altitude, ele vem o Rio Jordão ali para encher o Mar da Galileia. E ele enche o Mar da Galileia e desce ali do sul, ali da região sul, ele vai descendo ali e vai
numa profundidade de 400 metros, desaba no Mar Morto. Mas ele já deixa o Mar da Galileia cheio. Diz que tem muitos peixes, né? Na época que Jesus ali mandou que ele lançasse a rede, né? E eu estava vendo ali as pesquisas, muita tilápia, né? Nós conhecemos a tilápia aqui, né? É muito conhecida. É o peixe daquela região, provavelmente o peixe daquela região 2000 anos atrás. Interessante notarmos ali que os rabis, eles falam que Jesus, ele criou 7 mares, né? Mas ele tem um de deleite especial, né? Que é o Mar da Galileia, né? Que é o refúgio espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Para vocês verem por que é interessante. Se vocês forem estudar hoje, é mais interessante o significado do Mar da Galileia hoje, né? Vocês pesquisem lá na internet, vocês vão ver o significado desse Mar da Galileia. Nós vemos aqui, democraticamente, alguns papelzinhos das pessoas nos ajudarem, para que eu não fique sozinho aqui, saindo fora do texto. Primeira passagem foi Deuteronômio 11, verso 11. Quem tiver a passagem, por favor, leia bem alto para a gente. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas. Interessante, né? Terras montanhosas, vales, desertos, cadeias montanhosas. Uma grande e imensa cordilheira. Interessante, né? E o primeiro nome desse lago, nós temos aí alguém que pegou Números 34, verso 11. Nos ajude, voz bem alta. O limite descerá desde Sefã até Riba, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado oriental. Interessante, né? Quinerete, né? E esse que eu já falei, né? O significado de uma harpa, né? Esse Mar da Galileia, né? E outros também falam o Mar de Tiberíades, que é próximo da cidade de Tibérias, né? E dizem que foi por homenagem ao imperador romano Tibério César, esse nome, né? E o mais famoso também, quase mais famoso, abaixo do Mar da Galileia, é o Lago de Genezaré, também tem esse nome, né? Mas o Mar da Galileia é o que mais significa aqui, Mar da Galileia, né? Interessante que essa vertente que enche o Mar da Galileia, o Rio Jordão, ele desce até mais profundamente no Mar Morto, e ele tem uma vertente de 180 quilômetros. Interessante, do lado de Hebron. Então eu vi uma filmagem, está na internet, no YouTube, uma filmagem sobre o Mar da Galileia. A Jerusalém, ela liberou essa filmagem turística, né, para poder atrair as pessoas do turismo. E quem quiser assistir está lá, só acessar lá no YouTube. Lindo, maravilhoso, né? A região do Mar da Galileia, interessante, né? Essa região é cidades ali próximas, a Galileia, Decápolis, Pérea, Samaria e Judéia. Por que é tão significado esse conjunto de cidades? Porque na Judéia, nós sabemos que onde nasceu Jesus? Nasceu em Belém, não é? Judéia. E ele foi crucificado aonde? Em Jerusalém. Fica na Judéia. E do norte para o sul nós temos Nazaré e Cafarnaum. Nazaré onde foi criado e onde ele morou em Cafarnaum. Provavelmente, segundo os historiadores, morou numa edículazinha ali na casa de Pedro. Interessante, né? Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, morou em Cafarnaum, foi crucificado em Jerusalém. Onde Jesus viveu, onde ele atuou ali no seu ministério, foi naquele local. E essa passagem aqui parece insignificante quando a gente lê, né? Mas no contexto total, Jesus fez 35 milagres catalogados nos evangelhos. Catalogado. Ele fez muitos mais milagres.
muitos, centenas, não sei se milhares, mas fez muitos milagres, fala aqui, mas catalogado. E esse é um nome. É interessante nós estudarmos. Por quê? Diz aqui, Marcos 4, verso 1, que são a parábola do barco. Por isso que diz que Jesus acalmou essa tempestade. Ele usou a acústica dali, do local montanhoso, para falar em voz sem microfone, para que as pessoas pudessem ser evangelizadas. Temos exemplos, temos assim, catalogado que no Coliseu de Roma, na mesma época, 50 mil pessoas ouviam as pessoas falarem sem ajuda do microfone, provando que Jesus usou essa tecnologia, né, da natureza que ele criou, né, para poder falar para as pessoas, pregar o Evangelho. E interessante aqui que a minha passagem, no capítulo de Marcos, no verso 35, a minha passagem, que eu fiquei aqui: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem do lago. Outra margem, a minha aqui, que fala Marcos 4, no verso 35. Antes de passarem para outra margem, por isso que é bonito nós estudarmos a palavra, o enriquecimento espiritual que a gente recebe, né? Diz que antes de passar, houve essa grande tempestade. Os ventos ali, eles formam um formato de funil, funilando os ventos. Por quê? Eles atravessam ali a Galileia, os ventos, de leste a oeste. Eu já tive a oportunidade, de experiência de pegar um vento sudoeste na Ilha Grande, indo para a Ilha Grande, saindo de Angra para a Ilha Grande. É terrível a turbulência. Parece que a gente vai morrer de trem. E depois, quando vem aquela tranquilidade, a gente fala: poxa, aconteceu isso? Aconteceu. E lá acontece muito isso. Aquela região montanhosa, ela acontece porque lá no Monte Hermon, lá em cima, nas cadeias montanhosas, acontece que ele fica super gelado. E os ventos atravessam do Hermon, passa pelas montanhas de Golã e agitam as águas da Galileia. E é perigosíssimo para as pessoas que estão ali pescando. Acontece isso periodicamente. E nesse dia que Jesus estava lá, aconteceu. Foi o momento que Jesus estava lá. E diz também o contexto, no capítulo 4, verso 36, que outros barcos o acompanhavam. Não era só o barco de Jesus, tinha outros barcos também. Para vocês terem uma noção, pesquise, 1992, no dia 10 de março. Que dia é hoje? 6. Faltam 4 dias para fazer 30 anos. As ondas aumentaram tanto naquela região, 3 metros de altura, e assolaram aquela cidade de Tibérias. Está registrado isso. Acontecia realmente o que Jesus pregou, o que Jesus falou. Aí Jesus passa para outra margem. E que margem é essa? Sabemos que é Decápolis. As pesquisas mostram que é Decápolis. Interessante que eu passei na minha para alguém leia capítulo 4, versículo Mateus 4, 14 e 16. Alguém tem essa passagem que eu passei? Possa ler para a gente? Tá, pode ler, aula. Interessante. Leia o contexto em casa
né? Se quiserem, eu tenho, posso passar para o zap para os irmãos. Cumpriu-se a profecia de Isaías. Interessante, né? Como o Evangelho, ele se cumpre todinho, né? Um pouco aqui, um pouco ali, né? E ele se cumpre as mensagens. E Jesus esteve ali, depois que passou para o outro lado, e na cidade de Gerasa e Gadara. E ali ele fez, diz a passagem aqui, que ele curou um homem possesso, um endemoniado. E os demônios pediram a Jesus para ir para os porcos. E 2.000 porcos foram e entraram no lago e se afogaram. Morreram. Interessante, né? Essa passagem. E interessante que antes os demônios pediram a Jesus que saísse, o rapaz entrasse, Jesus atendeu. Foi. O garoto ficou curado e os porcos morreram. 2.000. Os porqueiros ficaram loucos, apavorados. Foram a Jesus e falaram: eu quero você aqui, nessa região. Você está tendo prejuízo. Interessante, né? Jesus atende o inimigo, deixou ele, pediu, entendeu? E os porqueiros pediram para Jesus se afastar. Jesus, logo depois, no texto, se afastou daquele local a pedido da população. Mas o rapaz que ficou curado pediu: deixa eu ir contigo. O contexto fala aqui, ó. Jesus falou: não, vá, volta no mesmo lugar, anuncia que Jesus fez para você, como Deus foi misericordioso contigo, mas não venha comigo. Os críticos falam: mas atendeu o inimigo, atendeu os porqueiros, mas não atendeu o jovem converso. Sabemos que 20 anos depois, Pedro foi testemunha ocular. 20 anos depois dessa passagem, que Decápolis foi evangelizada pelo testemunho daquele jovem que foi salvo por Jesus. Quando Jesus falar não para você, não para mim, é não para o nosso bem. Nunca é não para tirar alguma coisa, para acrescentar. É só nós mentalizarmos isso. Sempre o não de Deus é para o nosso bem. Aqui no Mar da Galileia, nessa mensagem, mostra esses grandes ensinamentos. Lermos com meditação, pesquisarmos, vamos ver que a mensagem da Galileia é para nós hoje. Devemos sempre confiar em Jesus. Deixar Jesus conduzir o quê? O barco da nossa vida. Esse hino que foi cantado, meditado, o barco da nossa vida. Aí nós vamos estar seguros. Interessante. Existem muitas críticas no mundo, né? Às vezes a gente escuta as críticas, mas não pesquisa as soluções das críticas. As pessoas diziam que essa passagem não é verdadeira. Alguns críticos da Bíblia, porque aquela região é uma região pobre, aquela região da Galileia é uma região muito, muito pobre. Realmente era pobre, né? Mas não poderia ter um barco para Jesus e os 12 apóstolos. Jesus com 12 são 13, né? Agora, interessante, né? Em 1986, no inverno de 1986, 36 anos atrás, há pouco tempo. Pesquisem e vocês vão ver no YouTube o que aconteceu lá naquela região, Mar da Galileia. Era nesse período, 1986, entre fevereiro a maio, as águas baixaram para a represa de São Paulo, muito, e ficaram com muita lama, e tinham os destroços de madeira,
E as pessoas se preocuparam, chamaram o pessoal da prefeitura local, fizeram um dique em volta, bombearam a água daqueles destroços, e era uma embarcação de madeira. Chamaram o pessoal da arqueologia, reforçaram aquela embarcação com fibra de vidro e colocaram um produto especial, o poliuretano. Colocaram ali, trabalharam arqueologicamente ali, fizeram um trabalho específico, enveloparam aquela embarcação e passaram cera sintética, flutuaram a embarcação, e hoje essa embarcação, sabe onde está? No Museu de Kibbutz, em Jerusalém. O doutor Rodrigo Silva já fez uma pregação sobre esse assunto. Interessante. Essa embarcação mede 8 metros e 20 centímetros de comprimento, 2 metros e 30 de largura e 1 metro de profundidade. Fizeram um teste de carbono 14 e marcaram, dataram de 100 anos antes de Cristo a 70 anos depois de Cristo. Jesus falou essa passagem no ano 29. A nossa era é válido. Então, existia capacidade e tinha barco nas condições, naquelas condições. Testaram ali, as tábuas eram de cedro, originais, e a armação toda de carvalho. E a capacidade, fizeram um laudo técnico da capacidade: 15 passageiros, 5 tripulantes, 20 pessoas. Interessante, né? 12 discípulos, com Jesus 13. Ainda sobrava 7 vagas. Provavelmente o irmão Weber e Vanessa, que é o nosso ancião, né? Ramon e Brenda, da Marli e Weber, o Kleber, nosso ancião, e dava para me dar carona ainda. São 3 anciãos com as esposas e o Doriano junto. Dava para Jesus, o discipulado todinho e os ancionados todos iam de carona. Foi provado aquilo, né? Está catalogado aquilo. Interessante, né? As tempestades, elas são inevitáveis. São mesmo. São inevitáveis. São inesperadas. Elas vêm do rico? Vem. Vem para o pobre? Vem. Vem para o doutor? Vem. Vem para o analfabeto? Vem. Vem para o jovem? Vem para o velho? Vem para o crente, nós, e para os descrentes lá fora. Porque o sol nasce para todos. Sabe? A Bíblia fala que todos estamos sob as circunstâncias do tempo. Mas aqui mostra a mensagem da Galileia, que Jesus está sempre conosco. As tempestades vêm, mas Ele está conosco, junto conosco nas tempestades. Interessante que o verso 38, do capítulo 4, meu aqui, verso 40, verso 41, se tirarmos o 41, os discípulos, a eles mesmos, fizeram a pergunta para eles mesmos: quem é este que até a tempestade e o vento lhe obedece? Quem é este? É Jesus, Deus Filho, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Veio lá dos céus, se revestiu aqui, essa pele humana, morou conosco, né? Morreu, ressuscitou, está lá, à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém, irmãos? Amém. Podemos confiar nesse Jesus ou não? Podemos colocar o nosso barco na mão desse Jesus ou não? Interessante, né? Diz que lá nos fervores da eternidade, junto do Pai, junto do Espírito Santo, eles traçaram um plano perfeito para nos salvar. Esse Jesus é o plano perfeito. Esse revestimento de carne que nós não entendemos, né? Nasceu numa manjedoura, jamais entenderemos. Cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz,
Muitas pessoas não gostam de falar isso, né? Sem roupa, nu. A vergonha da cruz. O nosso Deus morreu sem nenhuma roupa, nu. A vergonha da cruz. Mas ele deixou o túmulo vazio, retornou para a eternidade e está junto do nosso Deus. Quem é este? Centenas de respostas nós temos. Quem é este? É o Criador do universo. Hoje o universo já está ultrapassado. Hoje a ciência fala multiversos. São bilhões de universos. Chama-se multiversos. Olha como isso é imenso. Quem é este? Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Deus Filho. Quem é este? Foi aquele que prometeu lá no Éden. Da semente da mulher, esmagaria o quê? A cabeça da serpente. Dando vitória e vida eterna para todos nós que aceitamos Jesus, vamos ressuscitar na primeira ressurreição dos mortos, se tivermos mortos. Interessante. O Mar da Galileia traz muitas mensagens maravilhosas. Um texto pequeno, mas cheio de sabedoria. Por que os 35 foram catalogados? Para dimensionar a espiritualidade para nós, para reforçar a nossa fé. Que possamos confiar, colocar a nossa esperança nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos ser abençoados pela fé que temos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.